Olá pessoal, bom dia. São exatamente 10 horas 22 de agosto. Estamos começando agora uma live especial. É o que a gente está chamando de live da saúde, né? Muito importante. Vestibular Pernambuco, seja bem-vindo. Aproveitem, Dr. Oromar Quevedo do México, seja bem-vindo. As pessoas que estão entrando agora, aproveitem para convidar mais amigos, apertem aí nesse coraçãozinho. E nesse foguetezinho aqui, ó, a gente vai convidando as pessoas para que elas possam participar dessa live especial de hoje sobre saúde. É muito importante. O nosso convidado de hoje já esteve conosco anteriormente, né, que é o Dr. Francisco. Daqui a pouquinho ele vai entrar, vai se apresentar. Mas assim, é o tipo de live que todas as famílias precisam participar, precisam estar presentes, porque é um tipo de informação que de fato pode salvar vidas, gente. Então, eu agradeço a vocês se vocês convidarem as pessoas, se vocês chamarem mais gente. Eu peço aqui a Luiz Gabriel, o Dr. Francisco já está aqui, eu peço a Luiz Gabriel que pegue aqui o meu celular e comece a fazer os convites para os meus seguidores, né? Estamos todos juntos nessa, é um projeto em benefício da sociedade, para a sociedade, em benefício da população. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos. Estamos estreando, né? Acho que é a primeira live que a gente faz às 10 da manhã. Eu estou esperando o Dr. Francisco solicitar a entrada aqui na live para que a gente possa iniciar essa conversa fundamental, muito importante, sobre dengue, sobre chikungunya, sobre Covid, as consequências disso tudo e como é que a gente se previne e até também como é que a gente se cuida, né? É muito importante, tá certo? Que a gente faça esse tipo de acompanhamento em nossa vida, em nossa saúde. Então, o Dr. Francisco acaba de trazer ele para a sala e vamos começar a nossa live neste sábado 22 de agosto. Exatamente, são 10 horas e 2 minutos. Bom dia, Dr. Francisco, como vai? Bom dia, tudo bem, Luiz? Como é que estão vocês? Por aqui está tudo em paz, está tudo tranquilo, um sol bonito, né? Aqui no Cabo de Santo Agostinho. Aqui agora você está vendo um ambiente diferente aqui atrás, porque eu estou bem no Recife. Ah, tá no Recife. Realmente, está diferente mesmo. Mas está tudo tranquilo por aí. Tudo na paz, graças a Deus. Muito bem. E por Dr. aí? Francisco, não. Estamos administrando, tá tudo tranquilo, né? Olha, geralmente a gente abre as nossas lives trazendo informações sobre a Covid, né? Para prestar solidariedade para as famílias, eu acho que é muito importante. Então, enquanto as pessoas estão chegando, estão entrando, a gente vai trazendo essas informações. Dr. Quevedo, muito obrigado, um abraço, bom dia para todos os mexicanos. Então, vamos lá. Atualizando, eu não sei se o doutor Francisco lembra, quando nós fizemos a primeira live nossa, o Brasil estava em 80 mil óbitos. 80 mil óbitos. Hoje, 113 mil óbitos. Olha como que salto, né? Extraordinariamente negativo, hein? E as saudações aí, doutor Omar, me saludos também, doutor Omar. E, na realidade, a gente está aumentando ainda no ritmo de cerca de 1.000 mortes por dia, todos os dias. Isso daí já vai completar 3 meses. Então você veja que nos últimos 3 meses, provavelmente a gente perdeu já 90 mil concidadãos só nesses últimos 3 meses, nesse ritmo de 1.000 mortes por dia. Tem diminuído um pouco nos últimos dias, mas mesmo assim muito insatisfatório em relação ao que poderia ser feito, né? Basicamente, você veja que, infelizmente, no nosso país, a gente vive uma cultura, a gente alimenta uma cultura de desvalorização da vida e de desumanização. É muita violência, é muita morte por doença, e é como se fosse só um número, né? Quando as pessoas, em geral, infelizmente, a gente só sente quando um próximo da gente ou quando um parente da gente é acometido pelo problema. Mas 113.358 pessoas não são só números, são 113.358 famílias afetadas de alguma maneira. Isso a gente está falando dos mortos, né? O total de casos no Brasil já passa dos 3.500.000. Então, de qualquer maneira, nesse momento da doença, da história da pandemia aqui no Brasil, com certeza a gente ou já teve a infecção, ou teve algum parente que teve a infecção, ou então algum conhecido que teve a infecção. É difícil ter alguma pessoa, algum lugar que ainda não foi direta ou indiretamente afetado. É verdade, doutor. Mas aqui a gente não normaliza. Então eu quero mandar um abraço aí para Vera Lúcia, de Escada, Hilda,
também. A Cris, chegando agora. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estados Unidos, 177 mil, campeão. Nós somos os vice-campeões. E para deixar todo mundo aí pasmo, Vietnã, com 95 milhões de habitantes, uma fronteira, eu sempre cito o Vietnã porque eu acho incrível aquilo, um país pobre, apenas 25 óbitos, números oficiais, 25 óbitos, para 113 mil do Brasil, 177 mil dos norte-americanos. Então, meus queridos, hoje o tema é Zika, o tema é dengue, é chikungunya, mas antes a gente faz a apresentação do nosso convidado. Na verdade, ele não é um convidado, já é a segunda vez que ele vem aqui conversar conosco, Dr. Francisco Machado Manhães de Castro. Ele é consultor em saúde, ele é médico também de saúde da família e tem uma atuação muito forte nas redes e em rádio também, lá na cidade de Barra, interior da Bahia, onde ele está trabalhando atualmente e residindo também. Mas hoje nós vamos trabalhar um tema que interessa a todo mundo. Eu espero que as pessoas, inclusive, façam perguntas. Aqui, ó, essa caixinha aqui que tem uma interrogação, ela serve para isso. Deixem aí as suas perguntas, os seus questionamentos. Girlando chegando, Tainá, Luana de Lyon entrando agora. Um abração para vocês todos. Elieide, bem-vinda. Todo mundo aqui, aproveita, chama as pessoas, tem aí esse foguetezinho aí, ó. Vai convidando os amigos para não perder essa live especial de sábado. Doutor Francisco, eu estava pesquisando, doutor Raul, um bom dia, seja muito bem-vindo, sobre a dengue, e eu vi que essa dengue também, o mosquito, o Aedes, né, o transmissor, ele tem uma história, né? Eu não sei se o amigo tem essa informação, mas o que eu vi hoje é de que o Aedes, que tem esse nome, Aedes aegypti, por conta do Egito, dizem que ele pode ter vindo para cá durante as grandes navegações. Sim, na realidade, provavelmente ele se espalhou pelo mundo durante as grandes navegações. Ele tem origem provável. Veja que coisa interessante. O vetor principal, que é o Aedes aegypti, o mosquito que porta, carrega o vírus, se infecta, carrega o vírus e transmite para os seres humanos. Vale dizer que o mosquito vive, parece que 6 a 8 semanas, e quando ele se infecta, ele passa o resto da vida infectado pelo Aedes aegypti, pela dengue, pelo vírus da dengue. E ele pode continuar transmitindo durante a vida dele todinha se ele tiver infectado. Normalmente quem transmite são as fêmeas, porque as fêmeas elas têm o hábito de se alimentar de sangue. E o sangue humano, para elas, está de bom tamanho, já que como a gente invadiu o ambiente natural deles, eles aprenderam a conviver muito bem com a gente em meio ao nosso ambiente domiciliar. Então, como você falou, o Aedes aegypti tem origem provavelmente na África, só que hoje em dia ele já está espalhado pela África, pela Ásia, pelas Américas de uma maneira geral e tendendo a se espalhar. E apesar de o vetor ter origem provavelmente africana, o vírus em si ele tem origem provavelmente na Malásia, ou seja, no Sudeste Asiático, que ele se desenvolveu entre os primatas, que não humanos, e passou para os humanos por conta de várias coisas. Uma coisa que a gente sempre discute e deve pensar, né, a maneira como a gente se comporta em relação ao meio ambiente. Mas provavelmente esses vírus eles têm origem em outros animais e já que a gente está invadindo e destruindo o espaço natural deles, eles pegam e começam a se adaptar a nós, a infectar a gente e a conviver com a gente. E a gente passa a ser o principal hospedeiro do vírus do tipo dengue, por sinal, que são 4 tipos, a gente vai falar mais adiante. Mas, por exemplo, o Aedes aegypti, ele tinha como hábito viver na copa das árvores, sobretudo aqui na América do Sul, quando ele foi trazido pelas navegações. Só que a gente invadindo as florestas e derrubando as árvores, eles vão ter que procurar algum lugar onde viver, né? E esse lugar eles encontraram, é basicamente o ambiente domiciliar e o entorno dos domicílios da gente. E não se espantem se com o tempo, né, esses organismos eles vão se adaptando e antigamente, por exemplo, o mosquito da dengue ele conseguia se reproduzir em água limpa parada, mas já tem evidências bem sólidas de que ele se reproduz até em água de esgoto. Então, eles se adaptam com o tempo, convivem com a gente e vão aproveitando as brechas que a gente deixa e a falta de cuidado da gente para contaminar, infectar a gente e prosperar como micro-organismo. É verdade, doutor Francisco, que os ovos que eles põem, eles podem ficar lá durante muitos dias.
por mais de um ano sem eclodir? Olha, tem alguns mecanismos que a natureza usa, por exemplo, tem alguns organismos que eles botam ovos diante da falta de água, por exemplo, eles podem desidratar, encistar e depois, quando ele tiver novo contato com a água, ele pode voltar a se desenvolver e produzir a larva e depois virar mosquito. Então, tem esse mecanismo? Tem. Mas o principal não é esse. O principal é a água que a gente deixa descuidada mesmo. Seja ela suja, limpa, é a água que a gente deixa parada nos ambientes que a gente vive. Por exemplo, nas casas, quando a gente não cuida dessas águas paradas em vasos de planta, em pneus, em garrafas, no lixo que a gente deixa. E vale lembrar também que não só o mosquito se desenvolve nesses lugares. Também proliferam nesses lugares ratos, escorpiões e outras coisas que afetam a gente. Por exemplo, eu vivo e trabalho na Bahia, mas nasci aqui no Recife, em Pernambuco, e escorpião é um negócio que afeta a gente com intensidade, tanto aqui em Pernambuco quanto na Bahia, tanto na capital quanto no sertão. De vez em quando a gente vê problema com isso. E Olha, tudo isso tem a ver com a falta de cuidado da gente com o ambiente. É complicado. Olha, veja bem, é lógico que as pessoas vão querer saber a diferença entre dengue, zika e chikungunya, porque a gente confunde muito. Eu mesmo, por exemplo, confundo muito. Mas antes, tecnicamente falando... Mas elas se confundem mesmo, porque elas são muito parecidas. São muito parecidas. Pra você ter ideias, é uma família, na realidade, é um conjunto de vírus que se parecem muito. Zika e dengue são da mesma família de vírus, que é a família dos Flaviviridae. A chikungunya é da família dos Togaviridae. Eles são classificados como arbovírus desde 1942, se não me engano, porque são vírus que eles infectam artrópodes, como os mosquitos, e eles se originam dos artrópodes, eles passam dos artrópodes para nós. Então, arbovírus significa exatamente isso. Arthropod-borne viruses. Significa vírus que vem dos artrópodes para nós. E aí não é uma família taxonômica em si, mas daí veio o nome arbovirose, porque são viroses que são provocadas por vírus que vêm desses artrópodes e passam para nós. Entre elas, as mais importantes para nós, a gente vai falar de 3 hoje, que são dengue, zika e chikungunya, mas tem outra muito importante, que meu pai me esculhambou porque a gente não fala logo, que é a febre amarela, mas é porque a febre amarela tem uma história e uma relevância particular. Por exemplo, foi um dos motivos pelo que um grande médico e sanitarista que a gente teve, Oswaldo Cruz, batalhou a vida dele inteira, porque no início do século XX estava afetando a economia do país, a falta de controle da febre amarela no Rio de Janeiro, que era o principal porto de entrada e de saída e era capital federal. Então eles começaram uma guerra contra o Aedes aegypti, porque eles notaram que só tinham a mão, né, só tinham ao alcance combater o vetor, e aí conseguiram, inclusive, Luiz, erradicar o Aedes aegypti aqui no Brasil. O Aedes aegypti ficou sendo considerado erradicado por décadas, tudo fruto do trabalho de Oswaldo Cruz. Porém, com o passar do tempo, ele voltou ao nosso território e hoje em dia ele está amplamente distribuído no Brasil inteiro, fazendo a festa com o sanguinho da gente. Existem formas de combater, né, formas mecânicas, formas químicas ou com inseticidas, existem até formas biológicas. Você sabia que tem laboratório que criou uma forma como se fosse um macho de Aedes aegypti, que ele tem um gene que ele se reproduz com a fêmea normalmente, só que o filhote daquele casal ali de Aedes aegypti, ele não consegue prosperar, não consegue sobreviver. E aí, isso daí diminui até 90% a população dos Aedes aegypti. Então tem várias formas de combater, mas infelizmente a gente ainda sucumbe a isso todo santo ano, com centenas de milhares, às vezes até milhões de casos por ano aqui no Brasil. Em média, absurdo, são 100 né? milhões de novos casos por ano no mundo, em média, né? Podendo variar de 50 a 390 milhões de casos no mundo por ano. Certo. Agora, veja bem, a gente está tratando aí com muita gente que sofre com isso, mas não consegue identificar. Então, eu queria que o senhor desse exemplos, assim, bem práticos, de como a gente identifica que nós estamos com dengue, como é que a gente fica que nós estamos com zika ou chikungunya, porque eu trato tudo do mesmo jeito, né? Eu acho que muita gente também faz isso. Então, explica aí pra gente. Mas pior que o tratamento, ele não é muito diferente de uma doença para outra. Basicamente, o que a gente usa e instrui é a pessoa se alimentar bem, mas, sobretudo, se hidratar bastante bem.
evitar o uso de anti-inflamatórios e AS, por exemplo, porque eles aumentam o risco das formas hemorrágicas da doença. Essa hidratação seria com água mesmo ou com soro caseiro? Basicamente, se você tem à mão água, pode ser água mesmo. E, inclusive, nas formas graves, o princípio básico do tratamento é hidratação. Só que quando a pessoa tem forma grave, a gente faz isso em nível hospitalar. E monitorando os parâmetros que são interessantes monitorar da pessoa. Mas, basicamente, o tratamento para essas viroses são a pessoa ficar em repouso, a pessoa se hidratar bastante, se alimentar bem, e as medicações que são usadas são os analgésicos, como paracetamol e dipirona, por exemplo. Agora, tem outras nuances das doenças que são mais, que cada uma tem diferente, né? Por exemplo, a Zika preocupa muito, sobretudo gestantes, porque ela pode afetar o feto, né? O embrião e o feto, e isso daí desencadear malformações congênitas, como a microcefalia, que a gente viu a partir da Copa do Mundo de 2014, né? Esses vírus não são nativos daqui da América do Sul nem do Brasil. Provavelmente eles vieram com o comércio e com os viajantes com o passar do tempo. E, coincidentemente, eles começaram a aparecer de maneira mais intensa depois da Copa do Mundo de 2014. Então, provavelmente, o fluxo maior de turistas para cá trouxe esses vírus com as pessoas que portavam o vírus e talvez nem soubessem ou não sentissem nada. Vale lembrar também que nessas doenças, como em outras viroses, como a gente vê no coronavírus, por exemplo, uma boa parcela das pessoas que pegam o vírus não vão ter nada, vão ser oligossintomáticas ou assintomáticas, mas uma outra parcela vai ter problemas que a gente vai ver que são bem chatos. Em geral, o que é mais comum nessas viroses, dengue, chikungunya e zika, são febre, dores pelo corpo, pode estar presente também manchas vermelhas e coceira pelo corpo, pode ter também enjoos e vômitos. E você veja que são alguns sintomas e sinais que são muito parecidos com Covid também. Até, inclusive, no início se confundiu. A pessoa está com dor e febre, será que é Covid? Será que é dengue? Agora, uma coisa que a dengue não dá em geral são sintomas gripais, como congestão nasal e secreções. De qualquer maneira, febre e dores pode acontecer até na Covid também, e pode acontecer na dengue, e a pessoa tem que atentar para isso. Importante, sempre que a pessoa tiver algum fenômeno dessa natureza, procurar o serviço de saúde. Por vários motivos. Entre eles, porque a gente precisa notificar e acompanhar. Se a gente não notifica o que está acontecendo na população, a gente não tem ideia de como estão se comportando as doenças e a transmissão delas, e aí a gente tem muito menos instrumentos para a gente agir. Vale lembrar que a dengue, em geral, das três, é a que tem maior mortalidade, e essa mortalidade está associada, sobretudo, às formas graves, que são a febre hemorrágica e a síndrome do choque do dengue. Essas formas graves, normalmente, elas acontecem a partir de uma segunda infecção pelo vírus da dengue. Normalmente, a primeira infecção pode acontecer, mas é menos frequente. Mas quando a pessoa se infecta uma segunda vez, existe um risco aumentado para desenvolver essas formas graves. E como é que a pessoa se infecta uma segunda vez, já que é um vírus, na cabeça da pessoa é um vírus só, mas não é um vírus só. Tem 4 variedades sorológicas diferentes de vírus da dengue. O dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então você pode tranquilamente ter 4 vezes dengue durante a sua vida. E cada vez que você tiver uma vez a mais, você vai ter um risco aumentado de ter a forma grave, uma das formas graves do dengue. Então, o ideal seria a gente combater vetores e controlar a doença sem precisar expor a população inteira. E considerando que são centenas de milhares ou milhões de expostos, sempre a gente vai ter mortalidade aqui no Brasil por dengue. Por exemplo, até o começo acho que no primeiro quadrimestre, a gente já tinha talvez cerca de 500 óbitos por dengue no Brasil. Mesmo Muito assim, bem. é bem menos do que a Covid, né? O que a gente tem até o momento. Me tire uma dúvida e aí eu vou abrir já a caixinha que já tem 4 perguntas para não acumular. Olha, a dengue hemorrágica, ela tem que necessariamente sangrar para a gente identificá-la como hemorrágica? Então, você tem alguns sinais de alerta que são importantes a gente saber. O fato de sangrar é um dos sinais de alerta para dengue. Não é o único. Até porque a forma hemorrágica é uma das 2 formas graves. Por exemplo, você pode ter síndrome do choque do dengue sem ter fenômenos hemorrágicos aparentes. O que acontece é o seguinte: nessas formas graves da doença, o líquido que deveria estar dentro dos vasos, o plasma, o soro da gente, ele extravasa para outros espaços dentro do organismo da gente, ou no caso dos sangramentos, para fora. E o fato dele extravasar faz com que a capacidade da circulação da gente baixe, a pressão baixe também,
e aí começa a comprometer a circulação e a nutrição, tanto em termos de oxigênio quanto de outros nutrientes, para os órgãos do corpo. E aí a gente tem o risco de morrer. Normalmente, isso acontece rápido, é questão de 24 a 48 horas. E normalmente também, quando você tem um tratamento incisivo com fluidoterapia e o que se faça necessário, a pessoa melhora, tem uma boa chance de melhorar. Quais são os sinais de alarme de dengue, por exemplo? São dor abdominal intensa e contínua, voltando até um pouco na história da doença, né? Como toda virose, a pessoa, quando ela tem contato com o vírus, vai ter um período de incubação, que é aquele período em que o vírus entrou em você, mas ainda não produziu sintomas ou sinais. O período de incubação no dengue pode variar de 3 a 14 dias, mas em média é de 5 a 7 dias. Aí a pessoa começa a ter os sintomas. Normalmente, na dengue, por exemplo, você sempre vai ter febre. É uma característica inerente à dengue. Eu acho que eu nunca vi uma dengue sem febre na vida. E normalmente a febre é alta, podendo passar dos 40 graus, chegar a 42 graus, por exemplo. Eu já tive dengue, acho que em 97, e basicamente eu passei uma semana com dores pelo corpo. E, aliás, tem uma questão interessante também em relação aos nomes das doenças, né? Vamos ver aqui em relação aos nomes, o que significa cada coisa. Mas dengue vem de uma expressão Swahili, que é uma língua de matriz africana, que significa ataques por espírito do mal. Ou também existe uma outra forma de chamar a dengue, que é a febre do quebra-ossos, porque parece que a pessoa tomou um bocado de porrada e está toda quebrada. É isso mesmo, porque a pessoa fica toda doída de cama durante alguns dias. Normalmente, isso daí dura cerca de 3 a 7 dias, a parte de dengue, a parte de febre de dor, com média em 5 a 6 dias. Então a pessoa pode ficar assim, uma semana na sua caminha, moída de dor e tendo febre, né? Uma vez que a febre vai desaparecendo e esses primeiros sintomas vão desaparecendo, aí a pessoa pode começar a apresentar os sinais de alerta. Normalmente, as formas graves da doença, ela vem depois daquela fase mais florida no início. E aí os sinais de alerta que a gente vai falar são dores abdominais intensas e contínuas, dor na barriga, né? Ou dor quando você toca na barriga, por exemplo, que em geral são intensas e contínuas na forma grave, né? Não melhora facilmente. Vômitos persistentes, também é um sinal de alerta. Acúmulo de líquidos no organismo, como por exemplo na barriga, como acontece na ascite, ou então derrame pleural. Você faz um raio-x e está lá um bocado de líquido coletado no espaço pleural que por favor, circunda o pulmão. Esse derrame pleural, é importante reforçar isso aí. Essa tal de pleura é uma coisa que não é de senso comum. Esse líquido. Na realidade, pleura é o seguinte, é como vários órgãos do corpo da gente, como por exemplo o coração, que tem o pericárdio. Você tem como se fosse um saco, uma membrana que recobre o pulmão, o órgão, e recobre a parede torácica. E entre ela tem sempre um líquidozinho, mas uma quantidade mínima. Para quê? Porque quando o pulmão expande ou se retrai, para evitar que esse atrito provoque problemas, você tem essas capas que protegem, que é a pleura parietal da parede torácica e a pleura visceral, que recobre o pulmão, e tem o líquido. E aí, quando o pulmão se expande, aquilo ali lubrifica e evita que haja problemas por conta do atrito. O mesmo se aplica ao pericárdio e o mesmo se aplica à barriga da gente, onde a gente tem o peritônio, que também é uma membrana, como se fosse um saco dessa natureza que recobre os órgãos e as vísceras da gente. Só que, em situações de doença, começa a haver uma produção ou um extravasamento fora do normal desse líquido, e aí acontece o que a gente chama de derrame pleural, quando é na pleura, ou ascite, quando é no peritônio, na barriga. Como, por exemplo, acontece na esquistossomose, que a gente vai falar mais adiante. Na esquistossomose hepatoesplênica, acontece o extravasamento desse líquido para dentro do peritônio, e aí a pessoa tem aquela famosa barriga d'água, que é a ascite. Pode acontecer o extravasamento para dentro do saco que recobre o coração também, o pericárdio, e aí a pessoa tem um derrame pericárdico, que pode ser uma pericardite também, e afetar o funcionamento do coração. Então, acúmulo de líquido nos espaços que a gente tem dentro do organismo, fora do normal, é um sinal de alerta. Sangramentos, em geral, são sinais de alerta. Os sangramentos, em geral, eles podem ser na gengiva, na mucosa do nariz, ou pela urina, por exemplo, ou nas mulheres, pela vagina também. Por exemplo, de repente, sua urina começou a ficar avermelhada. É um sinal de alerta, você está tendo sangramento naquela urina. Além disso, você tem uns sinais de alerta que são laboratoriais. Por exemplo, a pessoa que tinha um hemograma, que é aquilo que reflete como estão as células do sangue da gente, tem parâmetros que sobem que não são normais, que é o hematócrito, por exemplo.
ele dá uma subida na pessoa que vai ter a forma grave da doença e precisa prestar atenção a isso. Ou então, quando a pessoa tem uma queda repentina das plaquetas. Por exemplo, a pessoa normalmente tinha 200 mil, 300 mil plaquetas no hemograma normal dela, e de repente essas plaquetas caem para 50, 60 mil, e mais importante ainda, abaixo de 40 mil, e mais crítico ainda, abaixo de 10 mil. Então tem vários parâmetros que a gente usa para ficar acompanhando. Mas veja que quando a pessoa começa a ter sinais de alerta, são parâmetros que é bom que sejam acompanhados diuturnamente por uma equipe médica e de enfermagem. Então, a pessoa com formas moderadas a graves não pode ficar em casa. Ela deve procurar as unidades hospitalares. Agora, assim que a pessoa começa a ter qualquer sintoma que seja sugestivo de dengue, zika ou chikungunya, ela já deve procurar um serviço de saúde para, pelo menos, ser notificada e acompanhada pelo serviço de saúde. Muito bem. Doutor Francisco, olha, veja só. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos mais uma vez, reforçar que vocês podem mandar aqui, por esse foguetezinho aqui, o convite para outras pessoas virem para essa consulta. É praticamente uma orientação muito importante, né, sobre saúde e sobre temas fundamentais. Deixa eu só te perguntar um pouquinho. Pois não. Antes que meu pai me mate aqui, né? Me apresentar. Sim. Eu sou o doutor Francisco de Castro e trabalho no interior da Bahia, lá na Unidade de Saúde da Família doutora Zilda Arnes, com Medicina de Família e Comunidade, mas também no SAMU e em emergências em geral. E também, isso aqui, o trabalho que o Luiz está promovendo, né, que é o trabalho de promoção em saúde e educação em saúde, é importante para a gente ter um pouco a noção de como o organismo da gente se comporta de maneira saudável e fora do saudável também. Mas eu quero lembrar vocês também que nada, por isso que a gente sempre vai falar para você procurar o serviço de saúde se sentir alguma coisa. Nada substitui uma consulta médica presencial, por exemplo. Então, a pessoa, quando ela sente alguma coisa, como pode ser várias coisas diferentes provocando os mesmos fenômenos, ela deve procurar o serviço de saúde para esclarecer aquilo que ela tem e tratar de acordo com o que ela tem. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter um fenômeno que poderia ser tratado com anti-inflamatório, mas se for dengue, anti-inflamatório aumenta o risco da pessoa sangrar e de ter formas graves. Então, nem sempre é prudente você se automedicar, nem sempre não, nunca é prudente você se automedicar sem consultar um profissional de saúde ou sem ter pelo menos a noção presuntiva do qual é o problema que você tem. Sim. Olha, eu quero reforçar aqui para todas as pessoas presentes que nós temos um canal agora no YouTube, é o @Mania The History. Eu peço que vocês entrem lá, se inscrevam, vamos fortalecer esse canal, porque esse debate aqui, essa conversa com o Dr. Francisco, ela vai ficar gravada e a gente vai converter para o YouTube para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações posteriormente. O pessoal aí está pedindo para o senhor mandar um abraço para Mataraca, na Paraíba. Tá? Um abraço para Mataraca, na Paraíba. Isso, Omar Quevedo. Doutor Francisco, para a chikungunya, quando a gente tem um problema em tempos diferentes e por conta de uma reinfecção por outro tipo de vírus, ele fala de uma reinfecção por outro tipo de vírus da chikungunya. Eu vou abrir a caixinha de perguntas e quero registrar aqui a presença do médico escritor Dr. Lula Arraes. Para quem não conhece, é um dos filhos do ex-governador Dr. Miguel Arraes de Alencar, presente aqui na nossa live. A gente agradece imensamente a presença dele e no ar lança aquele velho convite. Está convidado para uma live conosco. Dr. Lula é uma figura importante, inclusive no estudo de vírus, de microbiologia e epidemiologia e infectologia na área médica aqui em Pernambuco. Então é uma honra. E é importante que ele esteja aqui para ele ver o tipo de trabalho que nós estamos fazendo, que é um trabalho, digamos assim, científico, sério, porém levando para o grande público de uma forma simplificada, para as pessoas entenderem bem assuntos urgentes, mas também de forma menos acadêmica, né? Vamos lá. Primeira pergunta, de Vera Lúcia, de Escada. Qual das três deixa mais sequelas? Acho que já tive até hoje. Tenho dores no corpo todo. Qual das três deixa mais sequelas? Vá anotando aí, viu? Vá anotando. Vamos para um bloco. Hilda, Hilda, também de Escada. Gostaria de saber sobre a chikungunya. Quem pegou esse vírus pode pegar novamente? Eu vou ler mais uma, para a gente não ficar acumulando, tá certo? Vestibular Pernambuco. Deu tempo pegar, não foi? As perguntas? Então vamos lá. Vestibular Pernambuco. Até quando a vacina da dengue sair, devemos ter fé na biotecnologia para o controle dessas fêmeas que propagam o vírus? É uma pergunta muito interessante, muito interessante.
Bom, essas três, depois eu trago as demais. Doutor Francisco. Então, a que é conhecida normalmente por nós, por deixar formas subagudas e formas crônicas, é a chikungunya. Ela tem uma fase aguda, em que a pessoa tem aquelas dores, febre, pode ter o exantema, aquele racha, aquelas manchas que aparecem no corpo, pode ter coceira, pode não ter coceira. Depois a doença vai embora, a fase aguda, a fase de viremia, o vírus, mas pode deixar no organismo da gente aquela inflamação nas articulações, que são bem características de chikungunya. Eu tive um amigo médico que tem, por exemplo, e que tem tratamento também, tanto na fase subaguda quanto na fase crônica, os tratamentos são diferentes. Basicamente, ela pode deixar dores articulares na gente que podem durar meses até poucos anos, até 2 anos, por exemplo, ou até um pouco mais. E que podem se dever à forma como o nosso organismo, o nosso sistema imune reage à presença do vírus. E aí produz, por exemplo, anticorpos contra as articulações ou contra substâncias nos ossos, nas articulações, e isso vai gerar essa reação inflamatória crônica que provoca essas dores que se arrastam nas pessoas. Por outro lado, Zika pode deixar sequelas de maneira que pode, por exemplo, deixar no feto uma microcefalia ou outros tipos de anomalia congênita também. Além disso, o Zika está associada à síndrome de Guillain-Barré também, em alguns casos, que também normalmente é fruto de uma reação imune no organismo da gente que prejudica o funcionamento do nosso sistema nervoso, causando paralisia progressiva, que normalmente volta ao normal depois de algum tempo de tratamento, mas em 5 a 10% das pessoas pode deixar algum dano, alguma sequela neurológica na mobilidade da pessoa. Então esses são os dois. Normalmente dengue vem, afeta a gente daquela maneira que a gente conhece, ou da forma clássica, ou então evoluindo para as formas graves, que é a febre hemorrágica ou a síndrome do choque do dengue, e vai embora. No entanto, lembre, dengue a gente tem 4 variedades sorológicas conhecidas, que são o dengue 1, 2, 3 e 4. E aí a pessoa pode ter novamente outras infecções. Em relação à pergunta de Omar e também da outra ouvinte, né? Perguntando se a pessoa pode ter mais de uma vez chikungunya. Até o momento, pelo que se sabe, o que se acredita é que depois da primeira infecção, a maior parte das pessoas se torna imune. Mas como a gente viu, né, por exemplo, para a Covid, também a gente tem essa crença que pode deixar uma imunidade pelo menos durante algum tempo, mas existem casos de reinfecção e existem estudos a respeito disso. Como é um fenômeno relativamente recente em escala global, sobretudo para nós aqui no Brasil, que vem de 2014 para cá, isso daí ainda precisa ser estudado para a gente ter certezas absolutas. Mas até o momento, a ideia que se tem é que após a primeira infecção, a pessoa fica imune à chikungunya. Em relação à vacina, que foi outra pergunta, já existe uma vacina em clínicas particulares aqui do Recife, por exemplo, oriunda da França, se eu não me engano, do Instituto Pasteur, ou Sanofi, alguma coisa assim, que é uma vacina para a dengue. Mas ela não tem ainda o perfil ideal e, além disso, ela só existe em serviços particulares, pelo SUS ainda não tem. Havia um projeto no Brasil que está em andamento, que o Instituto Butantan desenvolvesse até 2020 uma vacina ou seja, para prevenir, para evitar a dengue, para os 4 subtipos, os 4 sorotipos, que fosse eficaz na população para ser distribuída aqui no Brasil. Mas ainda está em andamento. E a pandemia veio para dar uma perturbada nessas coisas todas e atrasar um pouco os projetos, como a gente já tem mania de ser atrasado aqui no Brasil, né? Então, existe esse projeto em andamento brasileiro no Instituto Butantan, mas que ainda não chegou à sua conclusão. Agora, para quem quiser se proteger, de qualquer maneira, já há vacina, pelo menos nas clínicas particulares aqui do Recife, ou também de outras cidades grandes ou capitais, que são mais comuns em cidades grandes, nessas clínicas, contra a dengue. Mas ainda falta a nossa versão brasileira, sobretudo a ser distribuída pelo SUS, já que ela afeta tanta gente no país da gente e causa tanto sofrimento e também causa mortes. Muito bem. Vamos abrir a caixinha mais uma vez. Agora eu quero, antes de abrir de novo a caixinha de perguntas e comentários, registrar a presença aqui do Dr. Paulo Sérgio, professor do Hospital das Clínicas, da doutora Célia Machado, professora titular da UFPE, e do grande professor Diógenes Afonso. Esse homem aí trabalha, inclusive, eu acho que 23 horas, ele dorme 1 hora por dia. Professor Diógenes, muito obrigado pela presença. Ele dorme. Realmente. Vamos lá. Outra pergunta é uma honra ter os professores aqui presentes. Com certeza. Muito obrigado a todos. Todos. Lula, professor Isso. Paulo, né? Professor Omar também, que é professor lá no México e pesquisador. Então, um abraço para todos.
Agora, eu quero Isso. lembrar, né? Com a presença dos professores, aí é que a gente tem que ser ainda mais humilde. A gente não está aqui para esclarecer todos os problemas e, com certeza, vocês têm mais conhecimento e informações que Isso. podem contribuir também. Então, se quiser fazer inserções, Isso. comentários ou perguntas, ou até mesmo Fiquem à responder vontade. depois, à vontade. Fique à vontade. Doutor Francisco, a melhor forma de prevenção ainda é impedir a proliferação do mosquito? Então, Próximo, viu? tá Próximo. Calma, vamos um blocozinho, um deixa eu blocozinho. pegar uma caneta aqui, senão eu me esqueço. Ah, tá bom. Essa pergunta já foi respondida, que é sobre a vacina. Opa, não. Vacina do coronavírus agora. Tem gente querendo saber da vacina do coronavírus. É um outro tema, mas fica à vontade para responder, tá certo? A pergunta de Henrique. Uma outra questão é de Fernando. Fernando, uma pessoa com sintoma, dor no estômago, febre e diarreia, pode ser o quê? É sintoma da Covid? As pessoas estão entrando com Covid, mas aí, como o senhor também está abordando dengue, chikungunya e zika, fique à vontade para responder. Posso trazer mais uma? Pode. Então vamos lá. Doutor Raul, registrando a presença de Paulo Sérgio e, mais uma vez, o nosso querido doutor Raul, Paulo Sérgio, presente, já fizemos aqui o registro. Doutor Francisco, a palavra é sua. Sim, o professor Paulo Sérgio, muito grato e honrado pela presença dele também, né? Agora vamos às perguntas do pessoal. O que a gente tem ao alcance, por enquanto, para diminuir o sofrimento com essas doenças? Sim, a pergunta da pessoa já é a própria resposta. Até o momento, o que a gente tem de mais efetivo, eficaz ao nosso alcance é controlar a presença e o contato com esse vetor que a gente tem, que é principalmente o Aedes aegypti. Mas também você tem outros tipos de Aedes, por exemplo, o Aedes albopictus, que pode ter capacidade de transmitir algumas dessas doenças também. O ideal seria a gente conseguir controlar. Tanto é que o Brasil já conseguiu extinguir a presença do Aedes aegypti aqui no território nacional. Foi considerado erradicado por décadas, né? Mas por conta dos descuidos da gente, da falta de atenção com essas coisas, com o passar do tempo, e também do fato da gente estar cada vez mais invadindo o ambiente onde esses animais vivem de uma maneira geral e descuidando em relação à presença deles e à presença da gente nesses ambientes, eles vêm se espalhando. E quero lembrar que eles transmitem zika, dengue, chikungunya e febre amarela aqui no Brasil. E ainda existem outras doenças que podem ser transmitidas também, como a febre maiaro e outras doenças que esses mosquitos, esses vetores podem transmitir. Então, até o momento, pelo que a gente tem ao alcance e considerando que a gente não tem medicamento específico para tratar isso e nem vacina específica em escala populacional para prevenir esses problemas, sim, o que a gente tem de mais efetivo que pode ser feito é o controle do vetor e da nossa interação com ele. Em relação a outra pergunta, em relação à vacina do coronavírus, né? A gente já tem pelo menos umas 5, 7 vacinas no estágio 3 do estudo, com notícias promissoras, com boas possibilidades, mas assim, para você ter certeza de que uma vacina funciona e é segura, você precisa concluir esses estudos e que eles tenham uma porcentagem garantida de eficácia e de segurança. Então isso a gente tem que esperar o tempo para que os estudos sejam concluídos e que se tenha o veredito sobre qual vacina vai funcionar, qual não vai funcionar e em que termos vai funcionar, né? Porque, por exemplo, tem vacina que se planeja em dose única, tem vacina que se planeja em várias doses, 2 doses, por exemplo, para você garantir uma imunidade duradoura e neutralizante na pessoa. E tem a questão da vacina russa, né, que apareceu na mídia recentemente. O problema da vacina russa, particularmente, é que não existem muitos dados publicados em periódicos para a gente ter acesso e avaliar quais foram os métodos, como é que ela foi feita, quais são os resultados dela. Seria interessante até que a gente tivesse. A gente torce para que ela funcione e que ela saia para proteger a população do mundo inteiro, se for possível, né? Se for possível produzir nessa escala. Mas a verdade é que a gente ainda não tem certezas a respeito. Então precisa aguardar que a ciência se faça e confirme aquilo que pode ser em relação à vacina do coronavírus. Portanto, já que a gente não tem nem medicamento específico eficaz e nem vacina, continua sendo a prevenção o principal meio que a gente tem para evitar que mais gente se contamine, mais gente adoeça de maneira grave e mais gente morra, né? A outra pergunta foi em relação a dor no estômago, febre e diarreia. Isso. Uma infinidade de viroses pode dar dor no estômago, febre e diarreia. Inclusive, a Covid-19
inclusive a dengue e outras viroses também. Então, é bom a pessoa estar atenta, né? Procurar o serviço de saúde para ser notificada, ou para que o médico ou o enfermeiro, seja lá onde você procure, identifique se existe mais algum sinal ou mais sintomas, identifique pela história da sua exposição ou pela história da sua doença aquilo que pode ser, notificar conforme seja necessário. Pode ser necessário fazer exames também para você descartar uma ou outra suspeita, isolar você, dependendo da situação, e atentar para os sinais de alerta, que são aqueles que a gente já falou, né? Vômitos persistentes, dores abdominais intensas e contínuas, sangramentos de uma maneira geral. Tem outra que é a hipotensão postural, que também é importante, que é o seguinte: quando a pessoa está sentada e levanta, ou quando está deitada e se senta ou se levanta, a pressão cai e aí a pessoa sente tontura, aquele quase desmaio, ou às vezes desmaia mesmo pela queda da pressão, também é um sinal de alerta. Se a pessoa não tinha isso e começou a ter depois da virose, é um sinal de alerta e é importante procurar uma unidade hospitalar caso isso aconteça. Eu quero lembrar que você vai para o hospital, que o hospital tem um tratamento melhor do que, né, um tratamento diferente, tem um remédio específico. Não. Basicamente, você vai ser vigiado constantemente, seus parâmetros, seus exames de sangue, vai fazer tratamento com soro, fluidoterapia, com hidratação venosa, e pode ser que seja necessário uma ou outra medicação, ou então plaquetas, por exemplo, para melhorar o panorama daquilo que você está apresentando. Mas lembrando que a estratégia principal é hidratação e controle dos sintomas com analgésicos, que a gente faz em casa. Agora, se tiver sinais de gravidade, deve procurar uma unidade hospitalar. Lembrando que procurar o serviço de saúde, você procura para saber mais ou menos o que tem, orientar, ser notificado e também ser acompanhado. Se porventura você tem alguma dúvida ou algum fenômeno novo, deve retornar à sua unidade de saúde para discutir aquilo ali com a sua equipe de saúde. O Brasil, hoje em dia, graças ao bom Deus, tem a estratégia de saúde da família, que acompanha boa parte da população. Então, normalmente, se você tem alguma coisa fora do seu normal, você é capaz de discutir com o seu médico de família e comunitário ou com sua equipe de saúde da área onde você mora para saber aquilo que é melhor para você. Muito bem. Veja bem, entrou mais uma perguntinha aí na caixinha, ou pode ser um comentário. Eu vou abrir aqui para ver o que é que tem aqui para a gente. Deixa eu ver o que é que tem. Existem essas arboviroses na Europa, e eu gostaria que o doutor Francisco comentasse sobre a importância dos agentes comunitários de saúde dentro desse contexto. Essas arboviroses, elas são mais comuns em regiões tropicais. Para as regiões em que a gente invadiu floresta, são mais comuns. Se pode acontecer, por exemplo, no Mediterrâneo, pode acontecer no Mediterrâneo. Aliás, o nome do mosquito é Aedes aegypti, provavelmente porque ele tem alguma coisa a ver com o Egito e com a porção norte da África. Então, se pode acontecer, pode, mas ele é muito mais documentado, frequente e acontece todo santo ano aqui nas nossas regiões tropicais, tanto nas Américas, quanto na África, quanto, por exemplo, no Sudeste Asiático ou ali no Oceano Índico. Qual foi a outra pergunta que você falou, Luiz? A importância dos agentes comunitários de saúde. Esses aí têm uma importância indiscutível. Quando eles trabalham, a presença deles... você tem dois tipos de agente, por sinal. Tem o agente comunitário de saúde, que é aquele que está em contato direto com as famílias, procurando saber a situação de saúde e os fatores de risco para doenças dentro da comunidade. E você tem os agentes de endemias, cuja função é exatamente para ajudar no controle dessas doenças que, vamos dizer assim, ficaram endêmicas para nós. Endêmica significa que elas persistem conosco, provocando sempre novos casos. Mas, além de endêmicas, essas doenças têm as suas fases epidêmicas. Todo ano a gente tem epidemia de dengue, por exemplo, que é quando a gente tem uma disparada nos casos. Normalmente, isso acontece nos períodos depois de chuvas, por exemplo. Por quê? Porque se acumula mais água parada e aí os mosquitos eles se reproduzem mais e aí começam a transmitir para mais gente. Doutor Francisco, a importância do agente comunitário é indiscutível. O elo que o sistema de saúde tem, é o elo imediato entre o sistema de saúde e o cidadão. Então, a presença dele é fundamental. E, aliás, a gente tem pecado nisso como sociedade, porque a gente tem renovado e capacitado pouco e feito menos concursos para que tenha mais agente de saúde, para ter mais contato com a população. E agora congelaram salários, né? Ainda tem esse problema, porque isso desestimula as pessoas a seguirem esse tipo de carreira, né? Espero que a gente melhore isso com o tempo. Complicado, hein? Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui na caixinha.
Quem tiver perguntas, Carol, olá. Olá, doutor, bom dia. Carol, esclareça a relação Zika vírus e microcefalia. Qual a recomendação para as gestantes que já tiveram? Então, em relação ao Zika e microcefalia, se observou, a partir dessas infecções por Zika, aqui no Brasil, e também teve um caso nos Estados Unidos, que quando a gestante é acometida pelo vírus Zika, sobretudo no primeiro e no segundo trimestre, mas também no terceiro trimestre, mas sobretudo no primeiro e segundo, aquilo ali pode afetar o desenvolvimento do feto, sobretudo o desenvolvimento do sistema, né, do encéfalo do feto. E aí, como o encéfalo do feto não se desenvolve direito, ele fica com aquele aspecto de cabeça pequena. E isso traz problemas para a vida inteira. Normalmente são crianças que vão viver menos tempo, vão sobreviver menos tempo, porque elas dependem daquilo ali para prosperar, né? E, além disso, vão viver com sequelas graves, porque é como se faltasse células na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa e nos outros segmentos que integram o encéfalo para a pessoa se desenvolver adequadamente. O que se recomenda? Se recomenda, basicamente, é aquela questão da interação com o vetor, né? Se recomenda que você use repelentes, tem repelentes próprios para gestantes usarem, né, durante a gravidez inteira, de preferência. Se você puder usar roupas com tecido suficiente para cobrir as partes descobertas do corpo, sobretudo de dia, isso é uma coisa que a gente esqueceu de falar. O Aedes aegypti, ele é um mosquito da família dos Culicidae, mas ao contrário do Culex, por exemplo, ele tem hábito diurno. Então, normalmente, a mosquita fêmea, o mosquito fêmea, é ela que pica o ser humano e suga o sangue. Ela se alimenta do sangue do ser humano. E o hábito diurno faz com que esses mosquitos, caracteristicamente, piquem, sobretudo, durante o dia. Então, se você for picado durante o dia, existe um risco maior de que seja por Aedes aegypti, por exemplo. O mosquito, eventualmente à noite, pode acontecer também, não? É mais raro, porque normalmente eles são de hábito diurno. Então, provavelmente de noite eles estão descansando, coisa desse tipo, e o metabolismo deles funcionando mais de dia. São aqueles mosquitos, normalmente, que são aqueles pequenos, não são tão pequenos assim, mas são aqueles mosquitos de tamanho médio em relação aos outros, que são escuros com rajas brancas. São aqueles mosquitos rajadinhos. Aliás, eles são conhecidos também como os rajados. Então, tem que ter cuidado com esses mosquitos, usar repelentes, por exemplo, à base de icaridina, que são distribuídos no Sistema Único de Saúde, no SUS, nos postos de saúde da família, por exemplo, mas se não for distribuído, você pode comprar também nas farmácias com facilidade, então deve usar a gestação inteira, de preferência, usar tecidos que cubram as partes do corpo de uma maneira geral e cuidar do seu ambiente domiciliar e da sua vizinhança para quebrar a cadeia de transmissão. É sobre isso que eu quero lhe falar agora. Essa questão do asseio familiar. Porque, veja bem, parece que quando a gente vê isso na televisão, parece que o poder público está jogando toda a responsabilidade na sociedade. Assim, é só a gente resolver o problema da casa da gente, o vizinho também resolver o problema da casa dele. Mas, assim, eu não estou querendo tirar a importância disso, né? Inclusive, eu vi um profissional dizendo, olha, hoje é sábado, dia de faxina, dia de prevenção. Dia de vacina é dia de prevenção. Vacina na casa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O que é que cabe à sociedade civil e o que é que cabe ao poder público fazer em relação a isso? Mensagem. Aproveito, enquanto o senhor se organiza, doutora Célia Castro, presente, entrou aí Esther Manhães, eu acredito que seja parente, aproveite e manda um abraço para todo mundo, fique à vontade. Mas vamos lá. Para dona Célia Castro, que é minha querida mamãe, e um abraço para a Esther, que é a prima lá do Rio, que quer fazer medicina, por sinal, também. Aí, maravilha, só eu pedi prazer. Para a Alane trazer aqui, por exemplo, o repelente que é usado em gestante, por exemplo. Isso não é merchandising, não é propaganda de marca, mas são possibilidades. Existem outras possibilidades, cara, mas, por exemplo, o que ela está usando, que está gestante, é esse daqui. Muito em relação à responsabilidade, doenças, primeiro que o cidadão comum, ele não tem a obrigação de conhecer a fundo como é que se comporta uma doença, como é que se transmite, nem nada. Seria bom, com o tempo, que a gente desenvolvesse isso, promovesse isso. Mas quem tem a obrigação de fazer o controle e o combate a isso são aquelas pessoas que detêm o poder de executar isso e o conhecimento para executar isso. Então,
governos não podem transmitir essa responsabilidade para a população como se fosse só dela e pronto, acabou-se. Eles devem tomar a frente, a liderança, a coordenação central dessas ações para a gente conseguir ter um bom efeito no país inteiro, né, no lugar de o país inteiro sucumbir parte por parte, né, como a gente está vendo, por exemplo, em relação a essa nova pandemia. Né? A gente não vai discutir política aqui, o objetivo não é esse, o objetivo focar na saúde e no que a gente pode fazer a respeito disso, mas claramente, se a gente tivesse mais consonância, mais sintonia entre as várias esferas de poder, federal, estadual, municipal, e também comprometimento dos cidadãos de uma maneira geral, a gente teria um controle bem mais eficaz, bem mais efetivo, tanto do coronavírus como das outras doenças que são transmissíveis também com o passar do tempo. Mas veja, para as pessoas entenderem... Eu esqueci de falar de uma curiosidade. Uma delas, inclusive, já foi documentado que uma delas foi transmitida por via sexual entre humanos, que foi a transmissão do Zika. Foi um cientista, se eu não me engano, que foi dos Estados Unidos para a África estudar, fazer os estudos que ele tinha que fazer. Ele foi picado na África, pegou e transmitiu para a esposa nos Estados Unidos, que não foi picada por mosquitos, provavelmente por via sexual. Para você ver como são interessantes e como a gente descobre as coisas com o tempo. Sempre tem uma novidade, né? Olha, doutor Francisco, eu quero justificar essa minha pergunta sobre o papel do poder público e o papel da sociedade civil, porque entrou uma jovem aí, chamada Cris, da Paraíba, e ela disse, olha, ela disse, eu sou agente comunitária de saúde, e é muito difícil, porque o profissional da saúde, aquele que atua na linha de frente, precisa de estrutura, de transporte, muitas vezes, de vestuário, enfim, de uma série de equipamentos, né, de insumos, para que ele possa desempenhar bem o seu papel, não é isso? Então isso não cabe à sociedade civil, isso é o poder público, prefeitura, sim, não é isso? Sim, Ministério da Saúde. Na realidade, olha, se você não fornece instrumentos e condições das pessoas desempenharem bem a função delas, e além disso, se você não remunera e capacita direito para a pessoa sentir vontade de desempenhar a função dela, com certeza não vai funcionar. A gente vai ter um elo fraco aí do sistema e a gente vai ter problemas por conta disso. E acontece muito porque boa parte das vezes, no lugar dos governos prezarem pela previdência, né, e pela prevenção, eles deixam as coisas acontecerem para depois parecer que está todo mundo apagando incêndio. O que não é bom. A gente vê que isso traz mais sofrimento e mortes, muito mais do que o que aconteceria se a gente fizesse o contrário. Então, sim, o poder público, é aquilo que eu falei da outra vez, a gente fala sempre, né? Para mim, os 3 pilares fundamentais para uma boa vida, uma boa convivência são saúde, educação e condições de vida. Então, é nisso que, de preferência, o poder público deve focar e investir pesado. As outras coisas, elas são complementares e elas melhoram também, mas se a gente tem esse tripé fundamental, muito provavelmente a sociedade vai ter condições, inclusive, de desenvolver mais a sua própria economia e de progredir economicamente, além de socialmente. Muito bem. Quando a gente não tem, a gente tem uma sociedade que é refém de doenças e problemas de saúde. Pois é. Estamos a 7 minutos do final dessa live. Temos aqui mais uma questão. Doutor Francisco, o senhor estará nos próximos sábados? Eu acho que estão querendo uma parceria permanente entre nós. Aí depende de Luiz. Pronto, eu vou fazer feito o governo, tocar a responsabilidade para você. A gente vai ajustando, Estamos indo muito bem, as pessoas estão gostando. Inclusive, é importante registrar que essa foi uma estreia, né? É uma estreia, porque a primeira que a gente fez foi à tarde, e a gente sabe que muita gente está acordando tarde, né? Uma colega lá da área de Salvador, também ela gosta de fazer esse tipo de coisa. É uma para ser convidada mais adiante também, Luiz. Ótimo. Minha gente, doutor Francisco, olha, são exatamente 10 horas e 54 minutos. A gente chegou na fase dos agradecimentos, daquele abraço para todo mundo, de reforçar mais uma vez que esse programa estará gravado e disponível também em YouTube. Nós vamos compartilhar e pedir para todo mundo ir lá. Vá no YouTube, eu vou pedir para a Ana Luísa, minha assessora aqui, colocar por escrito aí. Produção, Mania de History. Você vai lá no canal, se inscreve, porque sempre que tiver uma novidade, tem um sininho também, né? Você fica por dentro do que vai sendo colocado lá, porque é muita informação, é conteúdo, e esse trabalho tem o objetivo de ajudar as pessoas. É um trabalho voluntário, com o objetivo de prestar serviço. Meu querido doutor Francisco, olha, temos 6 minutos, aproveite
para falar sobre aquilo que o senhor não teve a oportunidade. Um abraço, é uma honra para mim falar com o pessoal aqui. Doutor Omar Quevedo mandando um abraço para ele, um abraço para os amigos mexicanos também. Tem um amigo mexicano lá em Guadalajara, que é Dr. Rubem. Ele veio fazer intercâmbio aqui em medicina também. E vamos tentar sempre contribuir, né, para a promoção em saúde e para a educação em saúde. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar, tanto sobre Estão pedindo todos os dias, aí já é demais. Calma, estão pedindo, calma lá. Vai, continue, desculpa. Todos os dias não, mas com o tempo a gente vai fazer também no canal do YouTube para vocês acompanharem vídeos sobre problemas, sobre esclarecimentos e sobre tópicos em saúde. E também vamos fazer umas lives de vez em quando para tirar a dúvida da população. Isso daí quando eu voltar para a Bahia. Sim. De repente, né, com o tempo pode até vir a ser mais frequente. Mas todo dia é meio difícil. Voltando aqui, é importante a gente ter esses momentos e promover a educação em saúde para que as pessoas entendam mais ou menos como funciona o organismo delas e como são os problemas de saúde, o que pode significar a doença e o que elas podem fazer para que o problema que elas têm ou os riscos que elas têm não culminem em doença. Então, muito importante nesse momento, eu agradeço a você pela oportunidade, é uma honra participar e estar aqui, né, com tanta assessoria. Minha assessora aqui, Alane, está aqui do meu lado, aqui, regulando a situação. Meu pai também, meu irmão Pedro está aí, também mandar um abraço para meu irmão, para minha mãe, para os meus irmãos pequenos, Luana e João também. Para o pessoal que está nos assistindo, lembrem sempre, existem vários canais para buscar conhecimento. Vocês podem acompanhar, por exemplo, a gente no Instagram também. Eu vou sempre ficar postando coisas sobre vários temas, não só saúde, mas sobretudo sobre saúde, sobre filosofia, ciência e educação de uma maneira geral. Acompanhe essas coisas, acompanhe o canal de Luiz, tanto do YouTube quanto aqui no Instagram, porque tem sempre coisa boa acerca de cultura e educação. Procurem informações também, evitem acreditar em fofoca de WhatsApp ou de qualquer coisa desse tipo, sem procurar fundamentar a informação. Se vocês têm alguma dúvida, eu acho que isso aqui, né, é importante saber, procure canais como esse para se informar. Ou então, mande mensagem. Com o tempo, né, talvez eu não consiga responder na mesma hora, mas com o tempo eu respondo sem problema nenhum. Tanto no Facebook, que é o meu nome, Francisco Machado Manhães de Castro, quanto aqui no Instagram, que é Dr. Francisco de Castro, Dr. Francisco de Castro, quanto no WhatsApp, por exemplo. Mas procurem sempre se informar, tirar as dúvidas e não transmitam mensagens ou questões em saúde se você não tiver certeza, se você não tiver informação confirmada. Porque é isso aí que gera pânico e contribui para a desinformação, e aí as pessoas ficam atarantadas e perdidas com esse tipo de problema. Procurem esses canais, procurem os profissionais de saúde, também procure o posto de saúde da família da sua área de moradia, seu médico de confiança. Tenha sempre um diálogo com esses profissionais de saúde. Com as agentes comunitários de saúde, como a colega falou aqui, com os agentes de endemias, esse pessoal concentra experiência e informação e pode passar para você. E você vai estar até mais tranquilo em relação aos seus problemas de saúde e também vai conseguir abordá-los de uma maneira melhor. E conseguir agir melhor sobre a sua própria saúde. Um dos problemas que a gente vive é que as pessoas, de uma maneira geral, elas são sujeitas passivas na própria saúde, quando elas poderiam ser ativas nisso daí, né? E promover a própria saúde, além de ficar esperando que algum remédio, alguma solução venha de fora. Uma parte da solução para os problemas de saúde da gente está nos hábitos da gente e no conhecimento da gente que a gente tem acerca desses problemas. Muito bem. Doutor Francisco. Para concluir, bom fim de semana para vocês. Um abraço e até a próxima. Pode falar, Luiz. Isso. Olha, aproveitando, um abraço para sua família, para sua esposa. E aproveite e dê um beijo por mim, por Ana Luísa, por Gabriel, em Evinha. Um beijo bem carinhoso em Evinha. Maravilha. Deve nascer entre 15 e 20 de setembro. Se Deus quiser. Mexendo pra caramba. Isso. Então, um abraço a todos. Doutor Francisco, muito obrigado. E eu não sei se o senhor lembra que na última live nossa a gente brincou com o tamanho das nossas cabeças, lembra? Sim. Pronto. Agora eu quero lhe dizer que o seu coração é do tamanho do mundo, meu querido. Um forte abraço, um bom fim de semana. Bom fim de semana para você e para E fiquem com Deus. Até breve. Até breve. Um abração. Valeu. Falou.
deixou essa sugestão para a próxima live. Vacinas de Covid. O senhor viu que tinha, se tinha